Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Amém. Vamos então dar prosseguimento com essa reflexão, né? É interessante você entender. Eu tenho percebido que essa é a obra que Deus tem realizado nesse tempo, né? De é o quê? De entendermos Deus como realmente Ele é, né? Nas palavras do pensador, o grande problema na vida do crente é criar uma maneira de pensar, ver a fé da sua maneira, ver a crença, a confiança da sua maneira, ver o comportamento da sua maneira, não o comportamento de Deus, o pensamento de Deus, ou a maneira de Deus, até mesmo no momento da fé. Você vê que quando Paulo fala com Timóteo, ele fala: Ó, Timóteo, percebi que em você habita uma fé não fingida, assim como teve na sua mãe, né, na sua avó, mulheres que viviam andavam por fé. Então, ou seja, se ele fala de uma fé não fingida, significa que existe uma fé fingida, né, onde a pessoa ela chega a pensar que crê. Interessante isso, né? Ou aquilo que a gente chama de devaneio, né? Uma ilusão, coisa do tipo, né? A pessoa cria uma ilusão. Ou, nas palavras de John Wesley, né? É um assentimento, né? A pessoa tem um assentimento, né? É como se ela tivesse um entusiasmo, né? Com relação à obra, com relação a Deus, à igreja. Então ela fica entusiasmada, às vezes, num culto, numa pregação, né? Então aquele entusiasmo, ela pensa que aquilo é fé, que ela acredita, né? Que ela confia em Deus. Mas muitas vezes ela não confia em Deus. Então, um grande problema que vai contaminando a nossa mente, a nossa alma, não ter uma revelação completa de Deus. E muitas vezes não é porque Deus não se manifesta assim, a culpa é da pessoa mesmo, tá? As pessoas, principalmente hoje, dominadas pela dopamina, dominadas pelo excesso de, por causa da alimentação errada, a pessoa fica com uma dificuldade, ela fica dominada por dopamina, porque se ela come errado é por causa da dopamina que libera. Você não entender, dopamina é o hormônio do pecado, o hormônio que é liberado quando você age de maneira errada. Tem gente que libera dopamina, por exemplo, quando ele engana o outro. Ele sente um certo prazer em tirar vantagem de uma situação. Você vê aquela pessoa. Tem pessoa que até comenta, né? Que tirou vantagem. Caiu um caminhão na rua, eu peguei 3 caixas de frango, tal. Peguei 3 caixas de cerveja, o caminhão tombou, tal, entendeu? Então, até uma certa alegria a pessoa tem, né? De tirar vantagem da situação, né? Então, aquilo ali é hormonal, né? Quando a pessoa, ela mente, engana e aí ela se dá bem naquele primeiro momento, né? Então, aquilo libera.
né? Provérbios 9 fala disso, sabia? Com a Bíblia é tremenda, né? Provérbios 9 fala que o camarada tá lá vivendo a vida dele, a água roubada é doce, o pão comida escondida é saboroso, né? Então, ou seja, você tem uma atitude errada, ilícita, gera uma aventura. O pão fica doce, a água roubada fica doce. O pão fica gostoso, fica saboroso, né? Por quê? O que isso quer dizer? Que a pessoa é liberado algo dentro dela, né? No cérebro dela, que deixa ela entusiasmada, que ela gosta daquilo, fica mais gostoso do que normal, né? A água não pode ser doce, né? A água doce é só o nome, né? A água do rio doce e a água do mar salgada. Mas a água tem que ser com gosto salgado, que é a água original lá do mineral, salobra, né? Que o pessoal fala, né? Água de poço, né? Que é água com sais minerais. O máximo que ela tem que ser é um pouquinho salgada. Mas não pode ser doce, né? Então ali é algo que a pessoa sente, a sensação boa, porque ela roubou. Então ela pecou, enganou, então gerou uma sensação, né? Desculpe. Então, isso é a dopamina, a gente sabe hoje isso, né? O escritor do provérbio, talvez não sabia, não sei, né? Vai que o Espírito Santo inspirou o cara lá, né? Mas nós sabemos hoje que é o do hormônio. Então, quando você tem uma atitude certa, uma atitude correta, libera em você oxitocina, que é um outro tipo de hormônio, né? Por isso que às vezes, por exemplo, a pessoa tem um trecho na Bíblia que fala assim, que fala da mulher ideal, tal, né? Mas que é a igreja também. Fala que não come o pão da preguiça. Por que fala pão? Pão é um tipo de alimento, né? E o que é comer o pão da preguiça? Alimentar a preguiça, né? A sensação que gera quando a pessoa dá lugar à preguiça. É que às vezes a pessoa não percebe. Mas a preguiça, ela é um dos maiores inimigos do reino de Deus, a obra de Deus na vida de uma pessoa. Preguiça é do diabo, tá? Aquela indisposição que você tem, porque talvez você não vê uma motivação egoísta, né? Porque a pessoa, ela se entusiasma com algo que vai gerar, que ela vê como benefício para ela. Mas quando ela não vê como benefício para ela tem um sentimento da preguiça, que é a preguiça, gente, não é ficar com o cara de sono na rede deitado, entendeu? Isso aí é descansar, é desfrutar, descanso faz parte, tá? Tem que viver o descanso. A preguiça é não dar a devida disposição para algo que você precisa fazer, tá? Então você precisa cumprir uma responsabilidade. Então vamos dizer assim, que uma pessoa ela trabalha o dia inteiro, mas ela não tira o tempo de oração para Deus. É um tipo de preguiça. Por mais que ela trabalhou o dia inteiro. Porque ela não colocou a devida disposição a algo que é importante para Deus. A sua oração, seu momento de oração e meditação na Bíblia é importante para Deus, aos olhos de Deus, pela Bíblia. Então, às vezes, o que a gente cria como justiça própria? Trabalhei demais. Às vezes, trabalhei até na obra, né? Até fazendo a obra. Trabalhei, fiz um monte de coisa na igreja, eu que fiz. Então, não consigo orar, não. Tem muita coisa que eu faço. Então, ele tem disposição até. Por quê? Por que ele está tendo disposição do trabalho até na obra? Qual tem sido a motivação dessa pessoa? Se ela não tem comunhão devida com Deus, Deus não está gerando dentro dela uma motivação. É aí que tá, né? Porque nós não temos capacidade de ter uma motivação. Se ela não está tendo oração, se ela só está fazendo a obra e não tem tempo com Deus, para o Espírito Santo transformar ela, não gosta de jejuar, de ler a Bíblia, como que ela tem a motivação certa? Vai acabar, alguma coisa vai acabar tendo dano, né? Algo ela vai fazer ou deixar de fazer porque ela não é motivada de maneira certa. Gente, é seríssimo isso. É muito sério. Muito sério. Sabe? Pra você ter exemplo, dar um exemplo, né?
esses tempos aí, eu lembrei de uma situação. Como que é, né? Quando a nossa disposição, né? Mas a gente aprende, né? Tem momentos que é fraqueza, não é que a pessoa é má, ela tá aprendendo, né? Eu pedi para um obreiro fazer uma coisa simples, buscar um material no local lá, né? Acho que uma gráfica. Aí, de repente, ele falou assim: Ah, não tem como eu levar isso aqui da forma como que eu tô, de moto, né? Aí, na hora, eu falei: Poxa, tem que dar resposta para a situação, né? Como que as pessoas param em pequenas coisas normais, né? Cadê a motivação? É da obra de Deus, é algo importante. Aí lembrei de uma situação, né? Nosso pastor Petros conta que ele fazia uma obra num bairro que ele sempre pregava nessa casa. Era um grupo familiar, né? A gente chama de cenáculo hoje, culto na casa. E nesse dia ele chegou, não me lembro exatamente a razão, né? Que a pessoa não recebeu ele. As pessoas estavam na frente da casa para o culto e a pessoa não pôde atender, não quis, não lembro agora. Ele falou, aí ele podia falar assim, poxa, não vai ter o culto hoje, eu vou embora para casa, vamos embora, irmãos, vai embora. Mas o pastor Petros, um jovem na época, 20 e poucos anos, né, querendo, dando a vida para o evangelho, para Deus, ele pegou e buscou uma solução e falou assim, não, então vou orar aqui na calçada, então, nós vamos fazer o culto aqui na calçada. E começou a orar na calçada. Aí uma das irmãs participantes ali que estava ali na calçada falou, não, pastor, então não vamos ficar aqui na calçada, vamos para varanda da minha casa, né? E ela cedeu a varanda da casa dela e ficou por muito tempo tendo reunião ali, sabe? Eu cheguei aí nessa reunião, fazer essa reunião e ter 35 pessoas nessa reunião, entendeu? Ou seja, foi uma célula frutífera que pregou o evangelho para almas, pessoas foram tocadas pelo evangelho, né? Então, por quê? O obreiro estava totalmente disposto, né, a fazer a obra. Então encontrou uma solução. Eu lembro uma vez que uma pessoa me passou o endereço para fazer uma visita, tinha que fazer uma oração nessa casa. Só que a pessoa colocou o número muito ilegível, assim, sabe? Antigamente tinha WhatsApp, tá, gente? Escrevia no papel, tá? Recado, número de telefone, endereço, essas coisas. Aí a pessoa chegou para mim, eu tinha que fazer visita, só que tava ilegível ali, não conseguia ver. Mais ou menos o nome da rua e o número tava muito complicado. Aí eu fui conversando com o pastor Pérez, falei, pastor, e agora? Como é que eu vou fazer essa visita, né? E o pastor falou para mim, falou assim, você tem que confiar em Deus para tudo, meu. Ora que o Espírito Santo te leva lá onde você tem que ir. Falou assim. Ele falou, eu já tive que fazer visita que eu não sabia nem o endereço, nem o número de rua, nem local, nada. E o Espírito Santo me levou na porta da casa que eu precisava chegar. Pô. E aquilo, sabe, abriu mais meus olhos. E eu fico vendo como que a gente vive natural às vezes. A gente quer o sobrenatural para Deus abençoar, né? No momento da dificuldade. Mas a gente não se importa com o sobrenatural no momento que a gente precisa viver para Deus. Por exemplo, existe uma sabedoria sobrenatural para você administrar seu dinheiro. Existe uma graça de Deus para você ser um dizimista, para você ser um ofertante. Existe uma unção que dá visão para você quando e onde ofertar. Existe uma graça de Deus para você plantar financeiramente, você honrar um pastor, uma pastora, um obreiro financeiramente. Você salvar uma alma com o dinheiro. Tudo isso é sobrenatural de Deus, que você alcança na comunhão. Mas você acha que o cristão quer saber disso? Ele não quer saber disso. Ele não se importa com esse sobrenatural. Mas, se ele passar uma dificuldade financeira, aí ele vai buscar sobrenatural. Aí ele vai fazer campanha, vai pedir pro pastor orar, entendeu? Aí, pastor, ajuda eu a vender o meu terreno, minha casa, ora aí. Não tem problema pedir oração nesse sentido. Mas a questão é,
Olha como às vezes a gente vive. Então, o sobrenatural de Deus é completo. O evangelho é completo. Então, há o sobrenatural para sabedoria. Então, por exemplo, há o sobrenatural também. O casamento tem que viver o sobrenatural da sabedoria de Deus. O homem entender que Deus pensa e aplicar no seu casamento. A mulher viver, às vezes, o sobrenatural de não bater boca com o marido. É um sobrenatural isso para a vida da mulher. É comunhão com Deus, graça de Deus para ela não fazer isso. Então, às vezes, ela não se importa com isso. Aí, quando há uma dissolução, acaba o casamento, ou começa briga demais, ou já está a ponto de separar, fala, eu quero um milagre. Deus de milagre, restitui, eu quero de volta o que é meu. Você entendeu? É assim que as pessoas estão lidando com Deus. Não pode, gente. Igreja, não pode, irmãos. Você não pode transmitir esse evangelho para as pessoas. É comunhão total com o Senhor.